Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é o chamado contrato preliminar. Para começar, o que seria um contrato preliminar, professor? Considera-se preliminar o contrato que tem por objeto a celebração de outro contrato, usualmente referido como principal, definitivo ou prometido. O contrato preliminar é, portanto, um negócio jurídico por meio do qual as partes se obrigam a celebrar no futuro o contrato principal ou definitivo. E qual o motivo de fazer esse contrato? A sua celebração se justifica quando as partes ainda não têm definido todo o conteúdo do contrato definitivo, mas já acertaram entre si elementos suficientes para decidirem pela celebração do contrato futuro. Assim, as partes se vinculam a um compromisso preliminar e retratável para se protegerem contra a desistência ou arrependimento da outra parte. A função do contrato preliminar consiste em obrigar as partes a celebrar o contrato definitivo posteriormente, conferindo segurança aos contratantes. Distingue-se do contrato principal, pois este tem por objeto uma prestação substantiva que cria, transfere ou extingue direitos e obrigações. Já o objeto do contrato preliminar é uma prestação de fazer adjetiva, que é celebrar o contrato principal. O contrato preliminar pode ter por objeto a realização de qualquer contrato definitivo de qualquer espécie. Porém, o exemplo mais comum de contrato preliminar é o de compromisso de compra e venda de imóveis. O contrato preliminar exige os mesmos requisitos de validade do negócio jurídico ou contrato previstos no artigo 104 do Código Civil, com exceção da forma prescrita ou não defesa em lei, a saber, agente capaz e objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Assim, o contrato preliminar não precisa apresentar uma forma específica, mesmo que o contrato definitivo exija essa formalidade. Fique atento, o registro do contrato preliminar não é requisito para a sua validade. Trata-se somente de fator necessário para a eficácia perante terceiros. Concluído o contrato preliminar e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, determinando o prazo à outra parte para que o efetive. O contrato preliminar pode ser bilateral, estabelecendo obrigações recíprocas de contratar e permitindo a ambas as partes exigir da outra a celebração do contrato definitivo. Também poderá ser unilateral, caso em que gera a apenas uma das partes a obrigação de contratar, permitindo apenas a outra o direito de exigir a celebração do contrato definitivo. O contrato preliminar unilateral distingue-se da proposta, pois enquanto na proposta o solicitado ganha o direito de aceitar em decorrência de negócio unilateral da outra parte, no contrato preliminar unilateral, o direito do credor se origina de acordo firmado entre ambos. A vinculação do proponente à proposta não é absoluta, pois é limitada pelos seus termos, por sua natureza e circunstâncias, bem como pelo período de tempo em que é eficaz. Basicamente, são dois os tipos de contrato preliminar previstos no direito brasileiro, intitulados como compromissos de contrato: o compromisso unilateral e o compromisso bilateral. Tanto o compromisso unilateral quanto o bilateral podem ter como objeto bens móveis ou imóveis. No compromisso unilateral de contrato ou contrato de opção, as duas partes assinam um instrumento, mas somente uma das partes assume um dever, uma obrigação de fazer o contrato definitivo. Assim, existe para o outro contratante apenas uma opção de celebrar o contrato definitivo. Já no contrato bilateral, as duas partes assinam um instrumento e, ao mesmo tempo, assumem a obrigação de celebrar o contrato definitivo. Neste caso, para gerar os efeitos constantes do atual Código Civil, no contrato preliminar não poderá constar cláusula de arrependimento. No contrato preliminar, há a transmissibilidade dos direitos e obrigações dele originários. Em caso de morte, passam os seus efeitos aos sucessores. Por ato inter vivos, o contrato preliminar é cessível, a não ser que a obrigação seja personalíssima ou que seja ajustada à intransmissibilidade.
Destacamos, por fim, que o contrato preliminar é regido pelo princípio da execução específica. Assim, somente quando não houver interesse do credor na execução específica ou não for possível promovê-la, é que se resolve por perdas e danos. Concluímos assim a nossa breve análise acerca do contrato preliminar. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes dos temas aqui estudados. Mantenha o foco em seus esforços. Revise o conteúdo com frequência. Quanto mais você revisa, mais facilmente aprende as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!